Solte a sua voz. Só vocês agora, só vocês. Queremos ouvir vocês, vai. Assembleia, o povo de Deus. Solte a voz. Deixa fluir este canto. Deixa que o Espírito Santo vá curando você. Ele que vai onde nós não podemos ir. Ele que prescruta os nossos corações. Solte a voz, meu irmão. Solte a voz, minha irmã. Ele que conhece o íntimo de nós. Ele anda la bandalalai. O candalabaria la 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 ye. Orianda la bania la la. Orianda la bania la candalabaria la landaria la bandaradio. Canta, canta, canta no Espírito. Canta você que está de longe, você que está aqui perto. Canta você que nos acompanha pela TV, pela rádio, pela internet. Deus quer curar os nossos corações. Deus quer curar-nos pelo amor, para sermos capazes de amar. Solte a voz. O canta la ye shia la ele anda la vai o shea. O kiria lavanda la ye shia la rio lavandariera. Nere canta la baria la barianda la dia leria la yo la ye. Oyanda la varia la shinere canta la yea la 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 la. Erianda la varia la shendaria la varia la canta la varia la yo. Viva essa experiência no Espírito. É uma experiência no Espírito, uma experiência em Deus. Uma experiência. Transcenda na sua oração. Vai além, dá um salto. Pelo Espírito Santo. Vai subindo degraus, vai subindo degraus, vai subindo a escada. Na oração, no canto, nessa experiência. E ele canta la varia la yoshia. Queria andar lavar eu lavanda la dileshi. Coloque seu coração, coloque a sua alma, toda a sua mente para louvar o Senhor. Deixa o Espírito cantar. O canta la baria chinere canta la yeshiriana la yo leria la yo. Orianda la yeshia la yea. Orianda la ria lavanda la ria la ye. Orianda la yeshi. O tiendere canta la varia la yoli. Deus não precisa das nossas palavras para realizar a sua obra. Mesmo no silêncio, Deus está agindo. Toda boa música tem uma pausa. A pausa é uma nota musical. Existe momento para falar e para calar. E o Espírito segue agindo.
Silencie o seu coração mais um instante. E deixa Deus agir. Iriandala bandala riala candala bariala. Uriandala candala bariala shinere candala riala ye. Iriandala la ye ayelari. Iere candala bariandala bari ay. Orianda la catria lavanda la diana la yea mari. Eyanda la ria la shi. Enere candala bario. Abençoa-nos neste dia, Senhor. Visita-nos pelo Teu Espírito Santo. Ureriananda la varia la candae. Enya la ye. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Mais do que falar sobre a cura, o tema do nosso encontro é curados para amar. Deus está nos convidando e nos convidou e nos trouxe aqui para vivermos a experiência desse encontro pessoal com Ele, que pelo louvor, pela adoração, pela experiência da efusão no Espírito, encontra o seu ápice. Enquanto nós vamos louvando a Deus, cantando a Ele, sem dizer nada, sem pedir, cura-me, Senhor, faz isso em mim, faz aquilo em mim. Mas enquanto nós vamos na atividade do louvor e da adoração, na atividade da nossa oração, do nosso canto, nós vamos entregando a Ele o nosso louvor. Ele vai manifestando em nós a sua cura. Mesmo que a gente não diga nada. Às vezes a gente pensa que tem que dizer para Deus: olha, cura, Senhor, assim, assim, assado, aquilo outro. Enquanto você louva, no caminho do louvor, na insistência da oração, Deus vai cuidando, Deus vai tocando, Deus vai manifestando a sua misericórdia. Por isso é tão bom louvar. Por isso é tão bom e tão necessário orar. Orar, orar, orai sem cessar, já diz a palavra. E enquanto oramos, Deus está agindo. Diga isso comigo. Enquanto oramos, Deus vai agindo. Enquanto oramos, Deus vai curando. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós somos curados. E curados pelo amor e para amar. Curados pelo amor e para amar. Curados pelo amor de Deus,
que se manifesta a nós, antes mesmo de sermos curados, ainda sendo nós pecadores. O amor de Deus é enviado a nós, para uma vez introduzido em nosso coração, nos cure, para que assim sejamos todos capazes de amar. Amar os irmãos e amar a Deus. Eu vou até repetir. O amor de Deus nos é dado. Nós não tínhamos amor, o amor de Deus é infundido em nós. Mesmo ainda quando somos pecadores. E este amor enviado a nós nos cura, para que nós nos tornemos capazes de amar. Isso é, de reproduzir este amor e amar os nossos irmãos e, acima de tudo, amar a Deus. E aí está a plenitude da graça. Quando nós somos capazes de amar os nossos irmãos e amar a Deus, nós somos pessoas curadas. Quando nós somos capazes de amar a Deus e amar os nossos irmãos, pessoas que amam são pessoas curadas. Então o que precisamos? Precisamos chegar a amar. Precisamos alcançar esta meta de amar. Amar a Deus em primeiro lugar e amar os nossos irmãos. Há pouco a Salete cantava: dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida e testemunhada no amor pelos irmãos. Esta canção que eu compus há muito tempo atrás, que me foi inspirada no coração, fala exatamente disso. Uma fé viva, uma fé nova, precisa ser traduzida na vida, e testemunhada no amor. Não existe outra maneira de testemunhar a fé em Jesus Cristo, senão no amor pelos irmãos. Nisto consiste a fé. E esta é a trajetória, a caminhada que trilhamos. Amar a Deus mais que a mim mesmo. Tem uma canção que é linda e que diz exatamente isso: amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Vamos cantar isso. Antes de prosseguirmos, cantamos. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Canta comigo. Amar-te mais. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti.
com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Vocês, com minhas forças, vai. Com minhas forças. Põe força nisso então, põe força. Com minha alma, de todo viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Olha, o ensaio foi mais ou menos, viu? Mas pode ser melhor. Com minha força, vai, com minhas forças, força. Com minhas forças. Cadê a força? Cadê? Com minha alma, de todo coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso que é todo amor por nós. A palavra de Deus para nós está na primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 7 e seguintes. Partindo do versículo 7. O tema que vamos tratar é curados pela força do amor. Se seremos curados pela força do amor. Então, primeira carta de São João, capítulo 4, versículos 7 e seguintes. São João, o discípulo amado, o discípulo de Jesus, aquele que se sentiu amado e aprendeu a amar. Ele diz o seguinte: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único para que vivamos por Ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Palavras do Senhor. Que palavra maravilhosa, não? Até vamos fazer a experiência de lermos juntos agora. Toma a sua Bíblia
Você que tem a Bíblia, você que não tem, se aproxima de alguém que tem e deixa que seus olhos acampem sobre essa palavra, se detenham sobre essa palavra, e que essa palavra entre pelos seus olhos, fiquem aí impregnadas na sua retina, porque a palavra de Deus para nós nesta manhã. Caríssimos, versículo 7, juntos. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por Ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Palavras do Senhor. Graças a Deus. O caminho da cura, meus irmãos, é o caminho do amor. Diga comigo, o caminho da cura é o caminho do amor. É o aprendizado do amor. É o aprendermos a amar. Quem ama, já está curado. Durante muito tempo na minha vida, muito tempo, eu achava que o contrário de amor, aliás, eu vou até perguntar, para você o contrário de amor o que é? Não tenha medo de falar. Pode ser mais alto? Eu também pensava assim. Durante muito tempo da minha vida eu pensava que o contrário de amor era, como vocês disseram, ódio. Mas eu descobri que o contrário do amor é egoísmo. O egoísmo é a causa de todo desamor. É a mãe e o pai do ódio, é a mãe e o pai do desamor, é o egoísmo. É quando nós nos fazemos lago, que recebe água, mas não deixa essa água escorrer e chegar aos outros. Nos fechamos em nós mesmos e dizemos: o mundo gira à nossa volta. Eu sou o centro do mundo. Tudo para mim. Eu sou o primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Como diz o ditado. Já ouviu esse ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí então eu quero levar vantagem em tudo. E todos têm que me afagar. E todos têm que cuidar de mim. E tudo é mim, mim. E o centro do mundo é o meu umbigo. Aí então isso se chama egoísmo. E uma pessoa assim, infelizmente, é uma pessoa que precisa de cura e até mesmo de libertação. Porque uma pessoa curada é uma pessoa que deixa de ser lago e passa a ser rio. Aliás, deixa de ser lago e passa a ser fonte. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Gente que flui, água viva. Gente que flui a vida é gente curada. Agora gente que se fecha como um lago,
onde a água não entra mais e nem pode sair. Já viu esses lagos que durante a chuva, tempo de chuva, recebe a água e depois, quando acaba o tempo de chuva, esse lago fica ali, estagnado, criando moscas, criando mosquitos, e em um determinado momento ele começa a ter um mau cheiro, porque os micro-organismos que estavam ali, eles ficam sem oxigênio, porque já não entra mais água e também não sai, e aqueles micro-organismos começam a morrer, e aí começa a ter um mau cheiro. E esse lago, à medida que o tempo vai passando, ele vai secando, 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 até que se seca totalmente. Nós não somos chamados a ser lagos. Nós somos sim chamados a sermos fonte, que emana água em todo o tempo. Já viram essas minas na roça, né? Que nasce lá no meio do campo. Que bonito. A gente pode chegar a tomar um copo d'água da mina. Nós somos chamados a ser água corrente. Água corrente no amor. Água corrente que sacia a sede dos irmãos, que chega aos irmãos, que alcança os irmãos. Água corrente que não vive em torno de si mesmo. A grande doença deste tempo é o egoísmo. Você liga a televisão e o que você vê no noticiário, senão consequência do egoísmo dos homens, que querem tudo para si, para si, para si, em detrimento do sofrimento dos irmãos, em detrimento do sofrimento dos miseráveis, dos pobres. Tudo para mim, tudo para mim. Esta é a obra de Satanás, tornar-nos egoístas. Cada vez mais, tudo para mim, tudo tem que ser bom para mim. Eu tenho que me sentir confortável, sempre confortável, não me interessa o outro. Se tem uma fila de comida, eu preciso ser o primeiro, porque vai que o outro vem e pega o pedaço que eu mais gosto do frango. Nós estamos sempre buscando o melhor para mim. E o reino de Deus é exatamente o contrário. Por gentileza, passa na frente. Gente curada pelo amor e para amar é gente gentil. Gente gentil. Gentil no trânsito. Ora, eu estou no carro, uma senhora vai atravessar. Por favor, primeiro a senhora. Ora, eu estou na fila, eu estou no ônibus, a senhorinha está de pé, o senhorzinho de idade está de pé, e eu sentado confortavelmente. Ora, por favor, eu sou curado, eu sou de Deus. Gente, eu estou falando de coisas concretas, mas poderíamos olhar em muitas outras realidades que vocês bem sabem. Por favor, por gentileza, sente no meu lugar. E assim vamos olhando as várias realidades de nossa vida. Gente curada é gente que ama. Gente curada é gente que foi curado do seu egoísmo e que já não tem a si como o centro do mundo. Gente curada é gente que ama antes de tudo a Deus, apaixonado por Jesus, e por ser apaixonado por Jesus é capaz de contagiar os que estão à sua volta com o mesmo amor. Fé viva, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos.
Eu sei, meus irmãos, que quando a gente fica doente, eu sei, meus irmãos, que quando a gente está fragilizado por alguma situação, a tendência natural de cada um de nós é nos encolhermos, e veja essa imagem, e olharmos para nós mesmos. A tendência é nós comprarmos um espelho, ou pegarmos o espelho que estava lá guardado no quarto em algum lugar, e andarmos o dia inteiro olhando para nós mesmos, dizendo: coitadinho de mim, oh, pobre de mim, eu estou enfermo, estou doente, coitado de mim, eu não posso, eu não quero, eu não tenho, eu não posso, não vai dar, eu vou sofrer, eu estou sofrendo, e ninguém olha para mim, coitado de mim, pobre de mim, eu, mim. Lago. Nos tornamos lagos. E sabe onde estava a cura para você? É estando assim no estado que você está, você sair de si mesmo e dizer: agora é que eu vou. Alguém deve estar sofrendo mais do que eu naquele hospital, e eu vou visitá-lo. Alguém está sofrendo mais do que eu em algum lugar, e eu vou alcançá-lo. Sai de si, meu irmão. Se você tem forças ainda para sair, saia de si. Se você não tem, peça ajuda ao Senhor, e Ele te dará força, porque quando você for, ainda no caminho, Deus vai curar você. Mas se você ficar fechado sobre si mesmo, olhando sempre para si, dizendo: eu sou aquele que sou, eu sou aquele que precisa, eu sou, e você ficar acabrunhado aí, entristecido, angustiado, e se entregar à tristeza, você vai morrendo aos poucos. Olhe ao seu redor, sempre alguém sofrendo mais do que eu. Quem está sofrendo hoje aí, levante a mão. Por algum motivo, pode levantar sem medo. Não é pegadinha não. Eu prometo, não é pegadinha. Levante a mão mais alto. Alguém está sofrendo hoje? Por algum motivo? Olha ao seu lado. Olha a sua volta, veja as mãos, veja quantas. Se você está sofrendo hoje, provavelmente aqui no meio de nós esteja alguém que esteja sofrendo mais que você, e precisando da sua mão consoladora. Isso, irmãos, nos causa uma redenção. Quando saímos de nós e olhamos ao nosso redor e dizemos: alguém pode estar sofrendo mais do que eu. Isso nos consola, não porque o outro está sofrendo mais do que nós, mas porque juntos nós podemos alcançar a cura, a libertação, a salvação que está em Jesus. Porque está em Jesus, está em amar a Deus sobre todas as coisas, está em aprender a amar a Deus. Eu me encanto com aquela passagem de São Pedro, ainda Simão, né? Ainda não era São Pedro, era Simão Pedro. E Simão Pedro, ferido pela vida, ferido pela caminhada da vida, ferido por tantos acontecimentos da sua própria história. Todos nós temos uma história. Simão também tinha a sua história, o pescador. Ele se põe a seguir Jesus. Foi um curto tempo, foram poucos anos de discipulado, e ele começa a aprender com Jesus que ele não era chamado a ser um lago, mas uma fonte que jorra.
E Simão vai trilhando junto com Jesus, vai trilhando ao lado de Jesus e aprendendo, até que um dia ele é submetido a uma prova. Jesus vai preso e Simão tem que testemunhá-lo. E alguém chega a ele por 3 vezes e pergunta: tu conheces este homem que foi preso? Tu conheces? É seu amigo? E Simão, que ainda não era curado no seu egoísmo, que ainda era lago, volta para si e diz: se eu disser que conheço, eu vou ser penalizado. Antes ele do que eu. E movido por esse sentimento, Simão diz: não, eu não o conheço. Não sei de quem vocês estão falando, não sei. Pobre Simão. Estava movido pelo egoísmo ainda. Estava trilhando uma caminhada de conversão, mas ainda não tinha chegado no ponto em que precisava chegar. Vocês bem conhecem esta passagem. E uma vez depois de ter negado por 3 vezes, Jesus então passa e fixa nele o olhar, diz o Evangelho. Jesus fixou nele o olhar, olhou-o e amou-o. Olhou-o e amou-o. E aquele olhar de amor de Jesus, porque Jesus ama. Deus é amor. Deus não só sente amor, o amor de Deus não muda por causa do seu humor. Deus não muda o seu amor pelo seu humor. Porque se fosse assim, não sobraria ninguém aqui. Não sobraria ninguém sobre a face da terra. Deus não é movido pelo humor. Deus é movido pelo amor. E sabendo da negação de Pedro, ainda assim Jesus fita nele o olhar. Não é olha de qualquer jeito, não. Ele fita, ele descansa sobre Simão o olhar e olha nele com amor. Olhou-o e amou-o. E nesse mesmo instante Simão Pedro começa a chorar, diz o Evangelho, amargamente, enquanto Jesus, passando preso, o olhava. E o que dizia o olhar de Jesus? Calma, Simão. O olhar de Jesus está sobre nós nesta manhã e Ele está dizendo a mesma coisa a cada um de nós. Calma, Simão. Calma. Calma, porque chorar por saber que não se ama já é amar. Calma, Simão. Põe a mão sobre o seu coração e diga: calma, Simão. Eu sei que você negou e que você nega tantas vezes, mas sei também que você chora por ter negado. E chorar por saber que não se ama já é amar. Com o olhar de Jesus, Jesus estava curando Simão. Era como se Jesus chegasse à beira daquele lago e com um enxadão começasse a abrir um espaço, uma valeta para que a água escorresse. A água que chegava de Jesus não escorria, não tinha saída. Mas agora, pelo seu amor, Jesus abre uma saída. E Simão Pedro deixa de ser lago para ser rio corrente. Simão, que até então não amava Jesus, agora começa um processo de cura pelo olhar. E termina com o encontro depois da ressurreição, quando Jesus pergunta: tu me amas? Porque a Deus não interessa
se você faz coisas para Ele, se você faz coisas lindas para Ele, se você faz lindas pinturas e obras de arte para Ele, se você se acha o mais bonito de todos para Ele, se você veste as roupas mais lindas para Ele, se você realiza as obras mais maravilhosas na igreja, ou seja, onde for para Ele, para Jesus a pergunta sempre será a mesma: tu me amas? Ele sempre irá no cerne da questão, porque Ele sabe que homem curado, homem inteiro, homem pleno, homem íntegro é um homem que o ama. E Jesus então vai perguntar a mim e a você nesta manhã: e tu, Simão Eugênio, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Diga: mulher, homem. Então coloca o nome Simão na frente e diga: Simão Eugênio. Mais forte: Simão Eugênio, qual é o seu nome? Tu me amas? Esta é a pergunta que Jesus faz para mim e para você. Sabe o que significa Simão? O fraco. O graveto que quebra fácil. Já pegou um gravetinho que quebra fácil? Hã? Isso significa Simão. Então, fraco Eugênio, sou eu, Senhor. Tu me amas? Ele está falando para mim, sabendo que eu sou fraco. Está falando para você, sabendo da sua fraqueza. Mas Ele quer ouvir do fundo da sua alma, mesmo quando você não consegue testemunhá-lo, mesmo quando você não consegue dar testemunho dele ao mundo. Tu me amas? Mesmo quando você volta chorando para confessar os seus pecados, chorando por saber que não o amou bastante, por isso não foi capaz de manter-se firme e resistir àquela tentação, Ele de novo vai te perguntar: tudo bem, você caiu, mas eu quero saber, eu preciso saber, tu me amas? E quando Simão Pedro respondeu: sim, Senhor, por fim, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus então diz: então vai amar os seus irmãos. Quando disse apacenta as minhas ovelhas, estava dizendo: se me amas, vai amar o seu irmão, vai dedicar amor aos seus irmãos, e a obra de cura estará completa. Ah, irmãos, meus irmãos que me ouvem e me assistem pela televisão, se chegarmos a amarmos Jesus de verdade, se chegarmos a conquistar esta graça maravilhosa de uma vez sendo amado por Deus, como diz a palavra, como diz São João, ainda quando éramos pecadores, uma vez Ele tendo colocado em nós o amor, nós formos capazes de devolvê-lo esse amor, e devolvendo-o, sermos capacitados a amar os nossos irmãos, este mundo nunca mais será o mesmo, a sua casa nunca mais será a mesma, sua família nunca mais será a mesma, se amares a Jesus de verdade. E esta é a graça que nós precisamos. Às vezes, irmãos, nós nos prendemos em buscar coisas pontuais. Senhor, resolve isso para mim. Senhor, estou com esse probleminha. Senhor, aquele outro probleminha. Como se Jesus fosse um resolvedor de probleminhas, de caprichos de nossa vida, enquanto que nós precisamos é ter a nossa vida resolvida. E a nossa vida será resolvida se nós alcançarmos a graça de amarmos Jesus, um amor entranhado, um amor de alma. E amando a Jesus, é inevitável, nós vamos amar os nossos irmãos. Se alcançarmos a graça de amarmos Jesus, é tanto amor, é amor recíproco, é amor que vai e vem, que nós não seremos capazes
de reter este amor em nós, a caixa d'água vai transbordar. E nós vamos ter que amar. E aí então a obra de Deus está completa. Eu não sou um teólogo, nunca estudei teologia. Não sou psicólogo, nunca entrei numa sala de psicologia. Eu só li a Bíblia. E ouvi muitas pregações do Padre Jonas Abib, de outros pregadores do Brasil, do mundo. Eu só li muito a Bíblia. Eu só li muitos livros. Eu fui buscando na oração a face de Deus, o amor de Deus. E por isso eu estou dizendo essas coisas. Talvez eu esteja errado em dizer que se amarmos a Jesus, e alguns teólogos podem estar pensando assim, o pobrezinho não sabe nada. Talvez eu esteja errado em dizer que amar Jesus, chegar a alcançar a amar Jesus de todo o nosso coração, é a salvação. É o fim. É o estar consumado. E amando, amar os nossos irmãos, esta é a plenitude que podemos viver neste mundo. Esta é a obra que Deus veio fazer em nossos corações, fazer-nos homens curados pelo amor, para sermos homens capazes de amar os nossos irmãos. Mas eu vou dizer assim mesmo correndo o risco de estar falando toda a verdade, mas eu sinto, meu coração arde quando eu digo esta frase, quando eu digo esta palavra. Deixe-se amar por Jesus, deixe-se amar por Ele, deixe a água entrar, mas busque amar Jesus. Faça uma oração eficaz, faça a maior e a melhor de todas as orações: Jesus, dá-me um coração que te ame. Jesus, dá-me um coração apaixonado por ti. Sabe, irmãos, aquele Simão que negou Jesus e egoísta, fechou-se em si mesmo, dizendo: preciso me proteger, preciso me preservar agora, por isso não o conheço. Depois de proclamar a Jesus: tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Em um outro momento, quando Jesus já tinha partido e ele estava no meio da comunidade, sendo o líder daquela comunidade, Simão foi preso. Foi preso por causa do nome de Jesus. Foi preso porque agora já não negava mais, porque agora dizia: sim, eu amo esse homem, eu amo este homem e este Deus. Sim, eu creio nele. Sim, ele fez maravilhas em minha vida. Sim, eu vi, eu dou testemunho. Sim, eu amo. E por testemunhar de Jesus, condenaram Simão à morte, dizendo: negue-o ou nós o matamos, ou nós o crucificamos como ele. E Simão, agora curado, livre do egoísmo, que é o contrário de amor, Simão diz: ah, que glória, que presente vocês me dão, que honra. Vocês vão me matar, vão me crucificar, porque eu estou testemunhando a Jesus, porque estou dizendo que eu amo. Pois eis-me aqui. E provavelmente com um sorriso nos lábios, como tantos santos da Igreja Católica morreram com um sorriso nos lábios, alegres por entregar a própria vida por Jesus.
Simão disse: já que vão me crucificar, não me crucifiquem como ele, de cabeça para cima, de pé, porque eu não sou digno. Podem me crucificar de cabeça para baixo. E aí então o primeiro Papa da Igreja Católica é crucificado por causa do nome de Jesus, por causa do amor aos irmãos, por causa do amor à comunidade cristã daquela época. Ele é crucificado de cabeça para baixo e morre. Livre! Hoje livre sou, dizia Simão Pedro, agora São Pedro. Hoje livre sou, livre para dar a minha vida, porque eu encontrei a razão de viver, o amor ao Senhor e o amor aos irmãos. O amor a Deus sobre todas as coisas, o amor a Jesus, o amor apaixonado por Ele e o amor aos irmãos. A cura dos nossos corações é muito mais do que questões pontuais. A cura completa é o amor. Diga comigo: o amor. Mais forte: o amor é a resposta. O amor é a cura interior. Se eu amar Jesus e for capaz de amar meu irmão, eis a cura, eis a libertação. Até rimou, né, gente? Se eu amar a Jesus, repita: se eu amar a Jesus, se eu amar os irmãos, eis a cura, eis a libertação. Querem ser livre? Quantos de vocês querem ser livres? Levante a mão. O caminho é simples assim: amar Jesus. Faça a cruz. Amar Jesus e amar os irmãos. Vamos de novo? Amar Jesus, daqui para lá, e amar os irmãos. Olha, ficou bom isso, hein? Está na cruz o sinal do amor. Amar Jesus e amar os irmãos. Eis a verdadeira cura, eis a verdadeira libertação. Sairmos de nós mesmos, tirarmos os olhos do nosso próprio umbigo, passarmos de Simão a um discípulo amado de Deus. Obrigado, Jesus, porque Tu falas ao nosso coração nesta manhã e nos alcanças com a Sua palavra. Mas de nada adiantará palavras bonitas, frases de efeito, se o Seu Espírito Santo não agir em nós. De nada valerão minhas palavras, Senhor, serão inúteis se o Senhor não agir, se o Senhor não atuar. E o Senhor pode fazê-lo, não porque eu estou dizendo, mas porque o Senhor é Deus. E eu confio que Tu podes, e se queres, podes curar-nos pelo amor. Meus irmãos, eu convido vocês agora a colocarem as mãos sobre os vossos corações. O que pedir nessa hora? Senão, Jesus, dá-nos um coração apaixonado por Ti. Dá-me um coração que Te ama. Dá-me um coração que Te ame. Dá-me um coração que Te ame.
Tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Mas dá-me mais. Aumenta o amor em mim. Quero te amar mais. Quero buscar a tua face mais e mais. Quero buscar a tua palavra mais e mais. Quero buscá-lo, Jesus, na Eucaristia mais e mais. Quero buscá-lo na oração mais e mais, Jesus. Quero procurá-lo dia e noite, Senhor, mais e mais. Ainda enquanto durmo, Senhor, que o meu coração te busque, que a minha mente te busque. E quando eu acordar, Jesus, quando eu respirar pelo primeiro momento de despertar, quando os meus olhos se abrirem, e eu descer da minha cama, Jesus, que eu ponha os meus pés no chão, e eles caminhem para te buscar, mais e mais, para te amar, mais e mais. Eu quero te buscar, eu quero te amar, eu preciso te amar. Ajuda-me a te amar, enche-me com teu amor, salva-me com teu amor, cura-me pelo teu amor, restaura-me pelo teu amor, capacita-me pelo teu amor. Capacita-me, Senhor. Eu não quero mais ser lago. Diga, eu não quero mais ser lago. Eu quero ser rio que corre, rio de água viva. Porque a sua palavra diz, e eu creio, se eu abrir o meu coração, águas vivas do interior irão fluir de mim. E eu quero, meu Deus, fluir água viva aos meus irmãos. Tanta gente com sede, meu Deus. Sede de uma palavra de consolo que pode sair da minha boca. Tanta gente sofrendo mais do que eu. E eu que estava aqui, Jesus, com os olhos voltados para o meu umbigo, mas hoje eu estou dizendo, Tu és Deus, Tu és meu Senhor, Tu estás no controle. E enquanto eu me dedico a amar os meus irmãos, enquanto eu caminho, o Senhor trabalha em mim pelo seu amor. Enquanto eu me dedico, o Senhor cuida de mim. Enquanto eu vou ao encontro dos meus irmãos, o Senhor vem ao meu encontro. Enquanto eu cuido dos outros, Deus cuida de mim. Enquanto eu cuido dos meus irmãos, Deus cuida de mim. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor. Eu te amo, Jesus. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!